E hoje, queridos, em especial, eu quero começar uma série com você, onde nós vamos falar sobre velhas cartas e novas histórias. Eu quero falar sobre alguns segredos, alguns ensinamentos que a palavra de Deus nos traz e que são importantes para a nossa vida cristã. Por isso eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João. 1 João, capítulo 4. Eu quero falar sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. Baseado nesta carta tão especial, uma carta curtinha, a gente lê bem rápido, e que pode nos ensinar muitas coisas hoje. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia sempre aberta. Eu queria que você não tivesse dó da sua Bíblia e riscasse ela, escrevesse nela o máximo que você puder, porque é assim que nós crescemos espiritualmente. É assim que a gente evolui espiritualmente, quando a gente faz aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. Amém, gente? 1 João, capítulo 4, eu quero ler o versículo 4. Se você encontrar, leia comigo, 1 João, capítulo 4, versículo 4. O texto diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam, procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos por este tempo poderoso que o Senhor tem colocado na nossa vida. Te agradecemos, Espírito Santo, por esse tempo de louvor, de união, por esse sentimento tão intimista, por este carinho, este abraço que nós sentimos agora na tua presença. Te pedimos a Deus para que o Senhor maximize em nós tudo aquilo que o Senhor tem, para que a gente cresça, para que a gente evolua e para que a gente possa, em nome de Jesus, aprender e crescer. Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glórias a Deus! Amados, essa é uma carta chamada a Carta das Certezas, escrita pelo apóstolo João, aproximadamente no final do 1º século. Significa que as pessoas já estavam há algum tempo aprendendo sobre o que era Deus, quem era Jesus. Esta carta, apesar de tão pequena, ela fala mais de 30 vezes a palavra saber. De maneira que quando nós lemos essa carta, nós aprendemos que é muito importante saber a respeito de Deus para poder adorar a Deus. E esse texto, amados, ele vem em um tempo em que as pessoas estavam confusas. Elas não sabiam exatamente o que era adorar a Deus. Elas não sabiam exatamente o que significava este Jesus, que há pouco tempo havia voltado aos céus, mas que continuava gerando grandes efeitos sobre a terra, assim como nos dias de hoje. Entretanto, talvez pela novidade, um século é muito pouco, né, gente? Talvez pela situação que as pessoas estavam, eles ficavam confusos, até porque havia ali um povo que falava sobre uma forma de adoração, outro povo entendia que era de outro jeito. Algumas pessoas, elas não tinham certeza do que era Deus. Vocês sabem que no século I depois de Cristo, algumas pessoas criaram lendas, e quando se falava que Deus era o pão vivo que desceu do céu, algumas pessoas entendiam que de alguma forma era de fato um pão que havia caído do céu, e as pessoas haviam comido esse pão, e por causa de terem comido este pão, as pessoas, elas passaram a ter alucinações. Quando se fala a respeito de Jesus e do nascimento de Jesus, muitas pessoas pensavam naquela época que para que Jesus pudesse ter nascido, fora feito um sacrifício de muitas crianças, fazendo uma confusão com os textos bíblicos.
Então as pessoas eram muito confusas. E o apóstolo João, quando escreve esta carta, ele está querendo exatamente dirimir, acabar com essas dúvidas, tirar do coração dessas pessoas este pensamento. Então, ele vai no coração da palavra, ele vai no coração do entendimento. E quando ele chega lá, ele começa a extrair alguns pilares importantes que nós encontramos aqui nessa carta e que podem abençoar a nossa vida de uma forma muito poderosa. Uma das chaves que nós encontramos nesse momento, no século I, uma das chaves que nós encontramos no coração deste homem que dedicou a sua vida para pregar Jesus, está aqui nesse versículo que nós lemos. E é tão interessante, amados, que ele fala com um povo que está nervoso, ele fala com um povo que está guerreando entre si, ele fala com um povo que está se matando por causa de Deus, por causa da religião. E a primeira coisa que ele diz aqui, queridos, é assim: filhinhos. Isso, amados, já nos revela algo muito interessante, né? Porque Deus, de alguma forma, está ensinando através dessa palavra, dizendo que nós não conseguimos vencer as coisas de qualquer jeito, com a força. Nós precisamos vencer as coisas com amor. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Filemon, quando ele diz que ele poderia muito bem mandar fazer as coisas, mas ele não manda, ele pede em amor para que a gente faça isso. Então, esse é um ensinamento e isso é algo que, para nós, precisa ficar no nosso coração. Nós somos filhinhos de Deus. Não interessa a situação que você está vivendo, não interessa o momento que você está passando, não interessa a dificuldade que você está passando, não interessa os dias difíceis. Nós somos filhinhos. Ele nos ama, Ele está em nós, mas além de estar em nós, Ele também tem um carinho especial por todos aqueles que estão em volta de nós, e a partir daí Deus, Ele faz aquilo que nós chamamos de corpo. Deus, de fato, Ele forma um corpo que está voltado para Ele. Esse texto diz assim: vocês são de Deus, e aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Uma das convicções que nós precisamos ter, queridos, e eu recebo tantas perguntas de pessoas que falam comigo: pastor, ontem mesmo eu estava respondendo essas perguntas aí. Pastor, eu acho que fizeram uma obra de macumbaria, eu acho que fizeram uma feitiçaria para mim. Eu acho tão interessante, amados, que as pessoas ainda acreditam que as obras das trevas são maiores do que as obras da luz. As pessoas ainda acreditam nisso. Você acredita num negócio desse? As pessoas ainda acham que porque existe uma obra, porque existe um problema, porque existe uma dificuldade, há uma feitiçaria, há alguma coisa que pode atrapalhar a vida delas. Amado, presta atenção no que eu vou dizer para você, olhe para mim. Aquele que está em você é maior do que qualquer outra coisa que pode estar querendo afligir a sua vida. Então tome isso no seu coração e receba isso nessa noite em nome de Jesus. Você tem aquele que é maior na sua vida, você tem aquele que te ama, você tem aquele que quer você e ele simplesmente te ama gratuitamente, falando assim: olha, eu sou o Deus que fez todas as coisas e eu estou com você. Eu estou contigo e não abro. Significa, querido, que não tem nada maior do que Deus, e se Deus está em você, não tem nenhuma obra, não tem nenhuma inveja, não tem nenhum sentimento, e me deixe dizer, não tem nenhuma situação que vá tirar você do centro da vontade de Deus. Você acredita nisso? Você pode dar um amém? Glória a Deus. Só que aqui, amados, ele diz assim, olha: por isso que eles falam, procede do mundo, e o mundo os ouve. Amado, as pessoas elas falam mal de nós, as pessoas elas lutam contra nós, as pessoas elas falam muitas coisas que tentam atrapalhar a vida da gente, as pessoas elas muitas vezes dizem coisas para nós que machucam o nosso coração, sim ou não, gente? Às vezes a gente ouve coisas... Às vezes a gente ouve coisas que
machucam a gente, que doem na gente, que atrapalham a gente. Mas, irmãos, eu creio, amados, que nós precisamos entender que existem pessoas lá fora, e essas pessoas que estão lá fora, elas não têm consciência daquilo que está no seu coração. As pessoas, elas não sabem o Deus que você tem. As pessoas não sabem o quanto Deus está na sua vida e o quanto Deus pode fazer por você. Dessa maneira, queridos, às vezes as pessoas falam algumas coisas e isso machuca você, né? Você fica triste porque alguém te disse alguma coisa, você fala, mas também esse mundano, mas também esse filho do capeta aí. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de se preocupar com isso. Para de esquentar com isso. Para de levar isso em consideração. As pessoas estão lá e o que ela fala, como diz aqui, procede do mundo. Mas você transcende o mundo. Você transfigura o mundo, você passa o mundo. E nós precisamos entender isso. Você vai além daquilo que está no mundo. Você acredita nisso, querido? Então não se deixe levar por estas coisas, porque aqui diz assim, olha, todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Então todo aquele que de alguma forma conhece Jesus, todo aquele que sabe quem é Deus, todo aquele que aprendeu de alguma forma o poder de Deus, ou que se deixa interferir por Deus, estas pessoas, elas vão sofrer uma interferência do que você fala. Se você prestar atenção no que eu estou dizendo, talvez agora pareça um pouco egoísta. Mas eu vou dizer algo para você, não se preocupe quando você fala uma coisa, quando você diz alguma coisa da parte de Deus para alguém que não conhece Jesus ou que não ama Jesus. Se preocupe em fazer com que essa pessoa ame Jesus. Porque o que você fala, o que você diz, talvez não faça muita diferença na vida dessa pessoa. Mas o que você vai fazer para que ela ame Jesus, isto sim vai fazer diferença. E aí, amados, nós temos que ter o entendimento de que muitas vezes as nossas atitudes são muito maiores do que as nossas palavras. Não se preocupe em falar, se preocupe em ter atitudes que mostram Jesus. Amém? As nossas atitudes mostram Jesus. E assim, queridos, se você consegue compreender juntamente comigo isso que está escrito aqui, nós vamos entender 4 pilares que estão nesse texto e que estão nesta carta e que são muito importantes para nós. A primeira delas está aqui no livro de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 9. O versículo 9 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Amados, para que você possa ter uma atitude que mude a vida das pessoas, você tem que estar regenerado na presença de Deus. Para que a sua atitude ela possa fazer diferença na vida das pessoas, você primeiro tem que mostrar que está regenerado na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui em uma quantidade menor de pessoas, e eu acho que eu posso falar isso com vocês assim com mais intimidade, né? O que eu estou querendo dizer é que aquilo que você faz, aquilo que você diz, a forma como você age, a maneira como você se comporta em todas as coisas, precisa demonstrar Deus. Eu preciso ser uma pessoa que para os outros é regenerada. Eu preciso ser uma pessoa que para os outros é recuperada. Não adianta eu ter um comportamento, não adianta eu ter um palavreado, não adianta eu colocar uma Bíblia embaixo do braço e declarar isso para as pessoas, se eu não consigo demonstrar para elas que eu estou regenerado para elas. As pessoas têm que olhar para você e para mim, e quando elas olham para mim ou para você, elas têm que fazer assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Você lembra como ele era? Você lembra como ele fazia? Você lembra o que ele falava? Você lembra como ela agia? E agora? Você lembra como as coisas estão? É isso que Deus está dizendo para nós. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou regenerado. Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu me coloco como uma pessoa regenerada, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu não posso me deixar julgar por aquilo que eu fui, mas eu tenho que
abalizar as minhas emoções e os meus sentimentos naquilo que eu estou sendo. Amém? Então aquilo que eu fui não pode fazer com que eu volte a ser o que eu era. Não é porque alguém olha para mim e diz, eu lembro do que você fez, eu lembro que você falava, você sempre foi assim, você não muda, mas você sabe que você mudou. Então isso não pode mais fazer com que você volte a ser aquilo que você era. Porque é exatamente a sua estabilidade emocional, espiritual, é exatamente o teu coração, é exatamente aquilo que Deus coloca em você como base que vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam que você é uma pessoa regenerada. Então a gente não mede as pessoas pelo que elas eram, mas a gente mede as pessoas pelo que elas estão sendo. E é assim que nós verificamos as pessoas. É lógico que as pessoas têm um crédito, é lógico que as pessoas criam uma história, e isso não pode ser apagado. Mas pessoas regeneradas, elas não podem voltar atrás, e as atitudes falam a respeito dela. O próximo pilar, além da regeneração, está aqui no capítulo 3 e no versículo 2, onde a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, ele ainda não se manifestou, ele ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Esse texto, queridos, que é o segundo pilar desta carta, ele fala a respeito de uma situação muito importante para nós. Esse texto fala, em primeiro lugar, que nós seremos iguais a ele, quando nós pudermos ver como ele é de fato. Se você prestar atenção nesse texto, esse texto está dizendo que nós não sabemos como é Deus. Nós não sabemos como é Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, Atos capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus fala a respeito de coisas que nós não sabemos, mas vamos saber um dia. E nesse sentido, é importante que você compreenda isso, que nós ainda não sabemos, nós não temos plena consciência do que é Deus, mas nós temos que manter a esperança naquilo que nós entendemos que Ele é. Nós temos que manter a esperança naquilo que nós recebemos, porque nós seremos iguais a Ele. Em um determinado momento nós não seremos mais imagem e semelhança, mas nós estaremos umbilicalmente ligados a este Espírito, a este poder e a esta força chamado Deus. E neste momento, queridos, talvez aconteça conosco uma transfiguração. É quando a gente deixa de ser carne e passa a ser apenas Espírito. Talvez seja esse o momento em que nós falamos para muitas pessoas que nos conhecem, quando nós entramos em um lugar e alguém faleceu e a gente diz assim, olha, vai haver um dia que vai haver um reencontro, e nesse dia não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver tristeza, não vai haver doença, enfim, talvez seja esse o dia. Mas este pilar diz, amados, para um povo que estava discutindo sobre o que era Deus naquela época, no século I, esse texto diz que a esperança naquilo que nós cremos que é Deus deve ser o combustível que nos mantém com o foco em Deus. A esperança naquilo que é o Espírito nos leva a agir conforme a vontade de Deus. E nesse sentido eu não me preocupo mais em desvendar os pequenos detalhes, mas eu recebo Deus como um todo na minha vida e passo a viver Jesus de dia, de noite, o tempo todo na minha vida, porque Ele é o todo que me alimenta, mas não o detalhe que muitas vezes atrapalha que eu o adore plenamente. Então, amados, eu adoro a Deus, porque eu sei quem Ele é, por mais que agora pareça algo meio confuso. Mas eu sei que apenas isso basta para iluminar a minha vida e fazer com que eu compreenda quem é Deus. Este pilar, queridos, é um dos mais difíceis, porque tem pessoas que querem tanto saber de Deus, que quando sabem se tornam ateus. Já viu falar sobre isso? Tem gente que estuda tanto, que quando estuda, se torna ateu.
Isso é um problema, amados. Isso é uma dificuldade muito grande para nós. O próximo pilar está aqui no capítulo 24, no versículo 24, ainda no capítulo 3. O texto diz assim: os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que as pessoas estavam discutindo naquela época era quais os resultados dos cristãos. O que as pessoas estavam discutindo naquela época era: que vantagem Maria leva? O que as pessoas estavam discutindo naquela época era assim: o que eu ganho sendo cristão? E esse texto, amados, ele fala assim: do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amados, o Espírito que ele nos deu nos mantém vivos. O Espírito que ele nos deu faz de nós quem nós somos. O Espírito que ele nos deu nos mantém vivos. O Espírito que ele nos deu nos dá autoridade para viver estes anos que o Senhor nos dá aqui na terra. O Espírito que ele nos deu te permite cuidar da sua família, te permite trabalhar de manhã. Mas o Espírito que ele nos deu também nos permite respirar. O Espírito que ele nos deu nos permite ser felizes, mesmo em meio às dificuldades. O Espírito que ele nos deu faz de nós tudo aquilo que nós somos. De modo que a graça dele nos basta. De modo que nós não deveríamos procurar Deus em busca de algo mais além daquilo que ele já nos deu. Nós não deveríamos procurar Deus para ir além daquilo que ele nos deu, porque ele já nos deu o Espírito Santo de Deus. E eu não sei se você sabe, mas quando nós falamos sobre o Espírito, queridos, alguém aqui já brincou de massinha? Alguém já brincou de massinha? Já brincou de massinha? Sabe o que é o Espírito Santo, amados? O Espírito Santo nada mais é do que você ter um grande pedaço de massa. E aí Deus ele vai pegando um pedacinho de massa e ele põe você assim, ó. E aí ele bota aqui no teu coração. Aí Deus pega mais um pedaço de massa do Espírito Santo e coloca no coração da outra pessoa. E ele vai pegando pedacinhos e pedacinhos de massa e vai colocando no nosso coração, de modo que lá em cima existe um dos seres da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que neste momento está dilacerado em mais de 7 bilhões de pedaços, porque cada ser humano na face da terra tem um pedacinho do Espírito de Deus. Isso, amados, é tremendo, porque eu fico tentando imaginar como seria, uma vez que nós não sabemos, este Espírito. Como ele seria? Talvez, amados, se não fosse por esses 7 bilhões de pessoas, ele fosse perfeito, ele fosse lindo, ele fosse maravilhoso. Mas por causa de cada um de nós, toda vez que nós recorremos ao Espírito, assim como Jesus desceu à terra e foi transpassado, e foi machucado, foi sangrado, lá em cima está o Espírito de Deus, todo dilacerado por causa de cada um de nós. Então, irmãos, este Espírito que ele nos deu, é como se o marido tivesse dado um rim para a mulher, ou vice-versa. É como se eu tivesse tirado um pedaço do meu corpo para doar para um de vocês. Esse Espírito que ele nos deu é isso. Esse Espírito que ele nos deu representa esta situação. Então, amados, nós não podemos desvalorizar o Espírito de Deus, porque é isso que ele representa em nós. Talvez nele, como diz o profeta Isaías, não haja beleza alguma, mas em verdade eu digo que não há nada mais belo do que arrancar parte de si para entregar para cada um de nós, e ele fez isso por você. Então nós não temos que ficar discutindo o que mais nós vamos ter. Nós temos é que agradecer por tudo aquilo que nós já temos.
A gente tem que dar graças a Deus por isso, porque nós já temos muito. Nós já temos demais, independente da situação que você vive, independente dos problemas que você tem, independente das dificuldades que você passa todos os dias, nós já temos muito. Por último, queridos, a palavra de Deus, ela diz aqui no capítulo 5 e no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós sabemos que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que há uma dificuldade e sabemos que há um problema, sabemos que as pessoas agora, a gente fica vendo aqui essas cenas terríveis de pessoas subindo e caindo do avião, querendo sair das suas nações, e você sabe que ali é o lugar aonde Jesus vai voltar. É ali onde vai haver a guerra entre Satanás e Jesus. E as pessoas estão ali, amados, se degladiando, se quebrando uma outra, se matando uma outra. E nós não conseguimos entender isso, esse mundo jaz no maligno. Mas, queridos, neste mesmo capítulo 5, e no versículo 15, diz assim: e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos dele o que pedimos. Sabe, queridos, este mundo jaz no maligno. As pessoas lá fora estão sofrendo. Talvez alguns de nós aqui estejam vivendo situações difíceis. Mas eu diria que Deus, Ele ouve as suas orações. E independente das dificuldades que você tem vivido, assim como este povo no século I, Deus, Ele está dizendo para você nesta noite que à sua volta, muitas coisas podem estar difíceis e complicadas, mas Deus está pronto e aberto para ouvir as suas orações. Deus está preparado para olhar para você e dizer: filho, filha, qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Do que é que você precisa? E talvez, assim como está nessa carta, Ele diga assim: filhinha, filhinho, o que é que você precisa? E da mesma forma, para que as suas orações sejam respondidas, talvez Ele faça questionamentos com você. Porque nesta carta nós sabemos que Ele fala sobre saber, aprender, crescer. E sabe, queridos, para que as nossas orações sejam ouvidas, é necessário que nós tenhamos consciência do que Deus quer de nós e do que nós almejamos de Deus. Então, irmãos, esses são os 4 pilares que nós temos. Mas neste último nós falamos sobre oração. E eu acho que oração é algo profético, é algo poderoso, é algo que nós precisamos praticar, é algo que nós precisamos buscar, porque se nós fazemos isso, Deus, Ele responde às nossas orações. Então, dentro deste princípio, eu queria convidar você a orar comigo agora, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos pegar as velhas cartas e fazer novas histórias. Velhas cartas fazem novas histórias, desde que você leia. Velhas cartas fazem novas histórias desde que você aprenda. Velhas cartas fazem novas histórias desde que você creia. Amém, queridos? Fiquem de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós cremos na Tua graça, cremos na Tua unção. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está em nós e cremos, Pai, que a Tua graça é derramada sobre as nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço agora pelas nossas vidas. Estamos aqui, ó Pai, em um momento de palavra, em um momento de ensinamento, em um momento de crescimento espiritual. Por isso, Deus,
ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve as nossas dificuldades. Neste momento, ó Pai, eu clamo por cada um dos teus filhos que está aqui. Meu Deus, eu não sei quais são as dificuldades deles, mas o Senhor sabe. Por isso, Deus, neste momento abraça eles, ó Pai, em nome de Jesus, abraça o coração deles. Meu Pai, dá um abraço apertado, um abraço carinhoso, e Pai, responde a oração. Responde a dificuldade, responde o problema, responde, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu creio que neste momento o Senhor está respondendo orações. Eu creio que a sua graça é derramada sobre nós. Eu creio, Espírito Santo, que em nome de Jesus, o Senhor entra em nós e fala conosco e transforma as nossas vidas de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, Deus, que nós vamos sair daqui rejuvenescidos na tua presença. Pai, nós oramos para que esse tempo, ó Pai, em que estaremos aqui de aprendizado, de crescimento, nós possamos pegar as suas velhas cartas para mudar a história da nossa vida e crer, ó Deus, que estes pilares que o Senhor está entregando para nós sejam poderosos para mudar a nossa história. Pai bendito, em nome de Jesus, transforma o teu povo, transforma a tua casa, move a terra, ó Deus, para que em nome de Jesus, os teus filhos cresçam poderosamente diante da tua graça. Meu Deus, não por mim, mas pelo teu Espírito, eu repreendo agora, Pai, toda seta do maligno sobre a tua igreja, sobre o teu povo e especificamente sobre cada um dos teus filhos. Pai bendito, em nome de Jesus, revigora, renova e transforma em nome de Jesus. Cria um povo novo, cria um povo transformado, cria um povo que cresce e cria um povo que sente a tua presença diante da tua glória em nome de Jesus. Pai bendito, eu creio, Senhor, que nós estamos criando um novo tempo, uma nova história de pessoas que conhecem a tua palavra, oram sabendo o que pedem, porque sabem quem é o Senhor, mesmo não compreendendo totalmente quem é o Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, realiza milagres, transformações, bênçãos e graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.